Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. O vídeo de hoje está bem bacana. Hoje a gente vai comentar um pouquinho de um diagrama elétrico que há algum tempo aí a gente compartilhou aqui no canal. Compartilhamos também lá na nossa página da web, licotelecom.blogspot.com. Esse é o diagrama da mega fonte, da fonte estabilizada de 100 amperes, né? Inclusive, pessoal, eu vou aproveitar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, tá? O link para você assistir o vídeo da construção, montagem e dos testes da fonte, tá? É um vídeo bem legal, bem detalhado. No começo do vídeo mostra a gente cortando o gabinete, né? Mostra como que ficou ali a posição dos componentes, né? Transformador, banco de capacitor, dissipador. Depois tem a sequência da montagem, do estágio de potência, montagem do estágio regulador, enfim, tem o passo a passo da construção e também os testes. Teste da proteção contra a sobretensão, teste da proteção contra a temperatura alta, teste contra curto na saída, o soft start. Então tá tudo bem detalhado, bem bacana, vale a pena você conferir o vídeo, tá bem legal, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai explanar um pouquinho do projeto, né? Comentar quais foram os pontos principais, quais os fatores a se levar em consideração na hora de construir uma fonte, né? Algumas dicas legais para você que gosta de eletrônica, né? Você que quer montar a sua fonte. Olha, eu tenho um transformador, eu tenho alguns componentes guardados, eu queria eu mesmo montar. Tá aqui, pessoal, um diagrama bem legal, tá? Bem completo. Aqui tá exatamente o estágio de potência da fonte, tá? Retificador, banco de capacitor, regulador e o estágio de potência, tá joia? Aqui tá os pontos principais. Aí painel, tipo de gabinete, ventilador, o tipo do ventilador aí fica de acordo com a disponibilidade do material que você tiver em mãos no momento de construir. Aqui a gente deixou um diagrama bem legal também da ventilação, né, automática. Aqui é um transistorzinho MOSFET, um NTC, tá? Um termoresistor. Aqui ele está na linha do positivo, então conforme vai esquentando o dissipador, a resistência daqui abaixa, né? A tensão daqui começa a subir, polariza o gate do transistor MOSFET e aí a rotação da ventoinha começa a subir gradativamente. Então, ela não vai já começar na máxima velocidade, não. Ela vai acelerando conforme a necessidade de ventilação. Se a fonte ficar morna, ela vai ficar numa meia rotação. Se realmente a fonte esquentar, aí ela entra em regime máximo, né? É bem interessante que isso torna mais silenciosa a ventilação da fonte, né? Muito importante, pessoal. Outro detalhe importante aqui é em relação ao tamanho da fonte, tá, pessoal? Aqui é uma fonte que ficou relativamente grande, né? Vista a capacidade de corrente, tá? Se eu vou pegar essa folha aqui só para a gente mostrar, pessoal, a gente fazer uma linha de raciocínio aí de como que é a construção de uma fonte. Então, primeiro de tudo, a gente vai definir a fonte. É uma fonte de 20 amperes, 30 amperes, 50 amperes, tá? Como eu disse no início do vídeo, a gente vai utilizar essa fonte aqui como base desse vídeo. Então, a fonte é de 13,8 volts, tá? Por 100 amperes, tá joia? Aí, pessoal, com esses dois dados, eu consigo um terceiro, que é a potência. Potência, tá? Então, a potência, o que é? É V vezes I, que é igual a 13,8 vezes 100, que é igual a 1380 watts. Pessoal, agora a gente já tem as três informações principais que são necessárias para a gente dimensionar uma fonte. Primeiro de tudo, a quantidade de transistor, tá? 1380 watts, isso a full power, a 100 amperes, tá? E como que a gente vai definir a quantidade de transistor? Vai
definir a quantidade pela a capacidade individual de cada transistor. Como assim? Pessoal, aqui ó, eu tenho o chip, deixa eu ver se vai dar zoom aqui, ó. Chip, esse é o 36, esse é o driver. Mas aqui eu tenho 35, ó. Não sei se vai pegar no zoom aí, ó. Chip 35C. Esse daqui é o estágio de potência, né? 35C. Esse o 36 aqui é o PNP que vai aqui no driver, tá? Então, se a gente considerar, vamos lá, chip 35C, NPN, né? Que é o NPN de potência da saída da fonte. O datasheet dele fala que ele é para 125 watts. Legal. Só que os 125 watts é a 25 graus Celsius. Ou seja, isso daqui é uma condição ideal de teste, né? Quando está lá no laboratório, quando está fabricando o transistor. Na vida real, o que a gente tem? 75 graus Celsius, né? De funcionamento normal de uma fonte. Então a gente nunca pode considerar a potência máxima dele, porque ele não vai estar trabalhando de modo ideal. Ele vai trabalhar em regime real, tá? Ele vai trabalhar quente, ele vai trabalhar com a temperatura elevada. Então a gente tira 30% da capacidade, tá? Se eu tenho 125, eu vou tirar 30%, eu vou ter 87,5 watts. Isso daqui é individual cada transistor. Então, ao invés de considerar 125 em cada transistor, eu vou considerar 87,5 em cada transistor. E então temos a potência total, 1380, dividido por 87,5, que é a potência de cada transistor. Se eu pegar aqui 1380 dividido por 87,5, eu tenho 15,77. 15,77. Então eu tenho 15 transistores,77. Arredondando, 16 transistores são necessários para mim montar uma fonte de 100 amperes, tá? Uma fonte de 1380 watts com 30% de margem de segurança, tá? Eu preciso de 16 transistores. Pessoal, uma coisa que é interessante no projeto é você pecar pelo excesso na hora de dimensionar o estágio de potência, tá bom? Lógico, você não vai extrapolar, a gente tem que ter um bom senso. No caso aqui, o projeto tem 18, então o que eu fiz? Eu coloquei mais 2 transistores, eu tenho 18 no total, né? Então quer dizer que se com 16 transistores eu tenho 30% de margem de segurança, com 18 transistores eu vou ter por volta de 34% de margem de segurança, né? Até um pouquinho mais. E com isso, pessoal, vai me proporcionar um desempenho melhor, uma temperatura de trabalho um pouco mais baixa, tá? Uma robustez maior, tá? No projeto. Então é interessante sim adicionar mais 2 ou mais 4 transistores. No caso aqui eu adicionei mais 2. Sempre os pares, tá? Fonte, o que a gente recomenda? Sempre colocar transistores aos pares, tá? 2, 4, 6, 8, sempre par, tá, pessoal? Porque você vai ter um transistor ajudando o outro, né? Você vai ter uma capacidade de picos de corrente melhor, né? Mais eficiente, né? E lógico, a fonte vai ficar mais robusta. Então é interessante sempre você instalar aos pares, tá bom? Então aqui eu tenho
a fórmula, né, para você dimensionar a quantidade de transistores, tá bom? Pessoal, o próximo fator é capacitor. Capacitor do banco de capacitor, do filtro, tá? Aquela regra, aquele hábito, aquele costume, né, que a gente aprende lá no início, quando a gente está começando na eletrônica. O que o pessoal ensina a gente? 1000 microfarad por 1 ampere, tá? 1000 microfarads para cada ampere. Então, se a minha fonte tem 10 amperes, eu tenho 10.000 microfarad. Se a minha fonte tem 30 amperes, 30.000 microfarad. Isso daqui é o mínimo aceitável para você dimensionar uma fonte com um ripple razoável, tá? Ah, mas eu queria fazer uma fonte um pouco mais caprichada. Eu queria fazer minha fonte um pouco mais robusta. Até fontes de 50 amperes, dá para a gente colocar 4.700 microfarad por ampere, tá? Lógico, vai depender muito do espaço da fonte, tá? Mas acima disso, pessoal, começa a inviabilizar, porque imagina eu pegar aqui 100 amperes, ia dar 470.000 micro. Aí eu teria que fazer um soft start de 2 estágios, né? O retificador teria que aumentar muito. Então aqui também a gente vai ter que ter o bom senso, tá? Até 50 amperes 4.700, até 100 amperes 2.200 microfarad, que aí não inviabiliza o projeto, tá? Para cada 1 ampere. No caso aqui, a fonte de 100 amperes, a gente colocou 10 capacitores, tá? De 22.000 microfarad, totalizando 220.000 microfarad. Pessoal, com esse valor de capacitor eu tive que fazer um soft start, tá? Soft start. Leonel, o que é soft start? Eu já ouvi falar, mas eu não entendo muito bem. Na entrada do transformador, tá? Tô fazendo só um rascunho aqui, tá, pessoal? Quando a gente liga ele direto na rede, 220 volts, tá? Pode ser 110 também. Na hora que você pluga ele na tomada, que você liga a chave da fonte, o que acontece? Os capacitores descarregados, eles aparecem para o retificador como um curto. É fração de segundos, mas é como se fosse um curto. Tanto é que quando você tem uma fonte muito grande, você liga lá na tomada, a luz do ambiente que você tá dá uma oscilada, né? Isso daí é normal, porque os capacitores eles vão se carregar, eles estão esgotados, zerados, né? E aí o que acontece? Para um banco de 220, 100.000, 200.000, 300.000 micro, o tranco, na hora que você liga, o tranco nos retificadores é forte, tá? A chave liga e desliga, ela também vai ficar centelhando até ela derreter. Então o que a gente faz? Lá na entrada de alimentação, aqui é o retificador, tá? Então aqui é o secundário, primário. Lá no primário, tá? Aqui é o 220, tá? Aqui é a rede. Ao invés de eu ligar direto, o que eu faço, pessoal? Eu coloco um resistor, lógico, um resistor de potência alta. E aqui, pessoal, eu vou pôr um relé, tá? Aqui é o resistor. Eu coloquei na megafonte um resistor de 16R por 36 watts, tá? É uma associação de resistores que totalizou aí 16 ohms por 36 watts. Esse relé, 2 segundos depois que a fonte liga, ele fecha. Então, quando eu ligo ela inicialmente, a tensão da rede passa aqui pelo resistor. Então aquele pico de corrente fica limitado aqui no resistor. Por mais que ele é de valor baixo, mas limita.
Então não vai ter aquela corrente de carga muito excessiva. É como se o capacitor começasse a carregar meio lento. Depois de 2, 3 segundos, o relé fecha e aí eu tenho 220 direto no primário e o secundário vai trabalhar a plena tensão, né, de saída. E aí sim os capacitores se carregam plenamente, tá? Então o soft start ele vai suavizar a partida, né? Como o próprio nome fala, partida suave, né? Ele vai suavizar a carga dos capacitores, né? Quem é radioamador, rádio cidadão, que conhece aqueles amplificadores lineares grandes, né? Viram que quando você liga, ele tem um soft start, né? Ele tem as etapas, né, para poder carregar os capacitores, né? Isso vale também para amplificador de áudio grande, né, profissional, outros tipos de equipamento de grande porte, tá bom? Isso daí é para preservar a chave, retificador, muito importante, tá bom, pessoal? Então, capacitores você pode considerar aí 2.200 micro por ampere. Muito interessante aqui, pessoal. Aqui a gente tem o estágio regulador. Eu gosto bastante de utilizar aqui o LM317, pessoal. Por quê? Porque ele tem o pino de feedback, então ele fica monitorando a saída, tá? Fazendo um desenho dele aqui, ó. Mostrar para vocês como que ele é, né? LM317. Então ele tem aqui os 3 terminais, tá? Então ele tem o VIN, o VOUT e o ADJ, o ajuste, tá? Então a tensão ela vai entrar por aqui, aqui vai lá na saída da fonte e aqui é o que vai no potenciômetro para fazer o ajuste de tensão. O que acontece? Como ele está aqui, ó, o pino 2 dele está aqui na saída, ó, aqui tem um LPF na saída, tá? Capacitor, indutor, capacitor. Isso daqui é para filtrar qualquer retorno de RF, para filtrar qualquer tipo de interferência que queira entrar na fonte pelo borne aqui de saída, tá? Ele vai impedir isso, evitando que ocorra oscilação, né? Ocorra instabilidade no circuito. Então é muito importante esse LPF aqui na saída, tá joia? E aí o que acontece, pessoal? Como ele tá aqui, ó, o pino 2 está exatamente aqui na saída, ele fica monitorando a tensão da fonte. Se acaso essa tensão querer abaixar, né, eu tô colocando muita carga, tô drenando muita corrente, o que vai acontecer? Ó, a alimentação dele aqui, ó, o pino 3, o VIN, tá passando por esse resistor aqui de 12 ohms, tá vendo? Esse resistorzinho aqui de 12 ohms, ó. Eu tenho mais B vindo aqui, tá? Passa pelo resistor e vai aqui pro LM. O que acontece? Esse resistor aqui, ele vai polarizar o tipo 36, que é PNP. Então, se a corrente daqui começar a subir, começa a ter uma queda de tensão em cima de R37. Se tem uma queda de tensão, então eu tenho mais B aqui, e aqui eu vou ter uma tensão um pouquinho mais baixa, porque um pouco está ficando aqui no resistor. Se aqui o emissor está com uma tensão maior que a base, o transistor vai conduzir. Ele vai conduzir porque ele é NPN, né? A tensão mais baixa na base em relação ao emissor faz ele conduzir. Ele vai conduzir aqui e vai jogar a tensão nas bases. No vídeo, pessoal, aqui na descrição dos testes, né, dessa fonte, vocês vão notar, tem um momento do vídeo que a gente coloca um multímetro ligado aqui na saída, um multímetro ligado no mais B e um multímetro ligado nas bases aqui, ó, tá? Nessas linhas aqui das bases de polarização. Vocês vão notar que conforme eu vou drenando corrente, o estágio regulador começa a aumentar a tensão nas bases a fim de compensar essa alta corrente que está fluindo, de maneira a manter cravada a tensão de saída. Tá? É muito legal assistir o vídeo, o pessoal está bem detalhado, que lá mostra essa parte, né, do estágio aqui regulador. Então,
esse sistema de feedback é muito importante no projeto exatamente para isso, para estabilizar a tensão de saída mesmo em regimes de alta potência, né, de alta corrente. Muito interessante esse arranjo aqui com o LM317. Pessoal, é um projeto que a gente já vem utilizando há muitos anos, né? E tanto em fonte de 25, de 15, de 30, 40, 60, né? E agora de 100 amperes, tem se comportado muito bem. Um detalhe importante nesse arranjo, esse capacitor aqui na saída, tá? Pode ser de 2.200 micro, mas o de 4.700 proporciona uma qualidade melhor. Por quê? Ele não deixa aparecer ripple aqui na saída do regulador, tá? Então é muito importante isso. Esse capacitor, ele pode estar aqui no borne ou ele pode estar aqui na saída, mas é importante ter ele para que não ocorra nenhum tipo de ripple, tá? No pino aqui de feedback, para poder garantir a perfeita estabilidade do circuito regulador da fonte, tá, pessoal? Então é uma dica interessante. Aqui a gente colocou 4 pontes de 50 amperes, né? 4 kbps 5010. A fonte é de 100, mas a gente colocou aqui uma capacidade total de 200 para poder oferecer uma margem de segurança bem bacana, e também conforme picos de corrente o retificador vai segurar legal aí o excesso, né? Aquela margem, né? Aquela corrente momentânea ali, instantânea, né? Até mesmo para a carga dos capacitores. Muito legal, pessoal. Aqui a gente tem a ventilação automática, né? Aqui é uma fontezinha separada só para ventilação automática, alimenta com 13 volts. Aqui eu tenho um termoresistor que, conforme vai esquentando o dissipador, ele vai conduzir aqui, vai polarizar o transistor MOSFET, e o ventilador ele vai começar a acelerar, tá? Conforme vai esquentando, e conforme vai refrigerando, a rotação vai caindo. Com isso a fonte fica silenciosa, não fica aquele barulho de ventilador ligado direto, e também na hora que ele liga, não liga já na máxima, ele vai acelerando. Porque se a fonte ficar morna, ele vai rodar meia rotação. Muito interessante, pessoal. Um comentário que um amigo perguntou no dia do vídeo lá, ele falou: Leonel, a fonte consumiu 11 amperes da rede, 220 volts, né? Então, se a gente pegar aqui, vamos lá, 220 volts vezes 11, eu tenho 2.420 watts, tá? E eu tenho, que a gente fez a conta, né, pessoal, 1.380, né? 13,8 vezes 100, eu tenho 1.380 watts, tá? Para mim pegar a eficiência da fonte, eu pego 1.380 e eu vou dividir por 2.420. Ó, 1.380 dividido por 2.420 vai dar aqui 0,57, ó, 0, deixa eu ver se vai pegar aqui na câmera, 0,5702, né? Aí, para mim achar a porcentagem vezes 100, eu vou ter, ó, vezes 100, 57,02% de eficiência, tá? 57,02. Leonel, mas nossa, a fonte é pouco eficiente. Pessoal, é uma fonte linear, uma fonte de transformador, tá? Como eu sempre comento nos vídeos, uma fonte aí de transformador, ela vai gerar uma eficiência em torno de 50 a, no máximo, 65%, tá? Isso daí é normal, isso é padrão. Por quê? Porque você usa um transformador, você vai transformar a energia. Então você vai ter perdas por calor, perdas por esterese do material, né, das lâminas do transformador. Isso daí é normal, né? Ah, mas uma fonte chaveada, ela tem 92% de eficiência. Exatamente. Porém, a fonte chaveada, você tem que ter uma filtragem muito, mas muito complexa mesmo, tá? Tem que pôr
filtro indutivo capacitivo, né? Um LPF na entrada, um LPF na saída, capacitores cerâmicos para todo lado para poder segurar o ruído. Lógico, tem fontes, né, que utilizam transistores chaveadores bipolares. Essas fontes são boas, trabalham balanceadas, né, trabalham com um sistema de chaveamento mais balanceado, digamos assim, uma corrente, né, interna nos transistores um pouco mais baixa. Se você pegar uma fonte que tem os transistores chaveadores MOSFET, a resistência interna, a resistência dreno source, né, o RDS, é muito baixo. É 0,02, 0,05. Então, na hora que o transistor ele fecha, que ele pulsa, ele gera um ruído na rede muito alto, porque é muito baixa a resistência. Já o bipolar, ele tem uma queda de tensão em cima do transistor. Então é como se ele trabalhasse mais macio no chaveamento, né? Então vocês podem notar fonte JBPS, fonte Voyager, VF50, né? As JBPS AF26, AF16, elas trabalham com transistores chaveadores bipolares, né? Para poder não gerar um ruído em HF ou em VHF, né? Enfim, então alguns arranjos que os fabricantes fazem para poder otimizar esses projetos, né? Para não gerar ruído em radioamadorismo, rádio cidadão. O projeto aqui, o diagrama em alta resolução, está disponível no nosso site. Eu vou deixar aqui na descrição também. Você pode imprimir ele, ó, tá em alta resolução para você montar, né? Aí você vai comentar assim: Leonel, mas eu queria uma fonte de 50, uma fonte de 30. Não tem problema, pessoal. Você vai utilizar menos transistores, menos retificadores, menos capacitores, mas o arranjo em si é o mesmo, tá? A qualidade da estabilização é a mesma. Então é um projeto bem versátil, é um projeto que a gente está utilizando há muito tempo, tá? Um detalhe importantíssimo que eu acabei de lembrar: o trafo, a tensão do trafo, tá? No mínimo, tá? 19 volts. Deixa eu colocar aqui na folhinha, que aí a gente não esquece, ó. 19 volts AC no secundário. Leonel, por quê? Aqui eu já acho baixo, viu, pessoal? Eu particularmente, o trafo que eu utilizei aqui, ó, 22 volts, ó, tá vendo? E toda fonte que eu vou montar, eu sempre utilizo aí 20, 22, tá? Por quê? A tensão de saída 13,8, né? Por conceito, igual o conceito dos capacitores, você precisa ter no mínimo 12 a 15 volts a mais que a tensão de saída. Então, por exemplo, eu tenho 13,8, né? Tenho 13,8 aqui. Se a gente considerar 12 volts a mais no banco de capacitor, no banco aqui de capacitor, no retificador aqui no banco, então, pessoal, 13,8, né? Então, somando, eu tenho 25 volts. Eu tenho que ter obrigatoriamente 25 volts no banco, ó, 25 volts DC, aqui no banco de capacitores, tá? E como que eu sei a tensão máxima que vai chegar nele, tá? Eu pego a raiz de 2. Então eu pego, por exemplo, lá 19 volts vezes raiz de 2, né? Então eu tenho aqui 19 volts, ó. 19 vezes 1.4142, 26,8. Me atenderia o trafo. Mas como a gente tem o hábito de trabalhar com a margem de segurança, eu tenho um trafo de 22 volts vezes raiz de 2. Vamos lá, 22 vezes 1.4142. Eu tenho 31 volts.
Aham, 31 volts DC. Ou seja, eu tô acima do que eu preciso aí da margem de segurança, né? Então, o LM vai trabalhar com uma tensão legal. Tá joia? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Se de repente ficar alguma dúvida, vocês podem deixar pergunta aí. A gente vai estar fazendo mais vídeos aí em relação a esses projetos de fonte, tá? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí dos amigos que me perguntaram lá no bate-papo, que a gente conversou ali sobre fonte, apareceu algumas dúvidas, a gente conversou, foi legal. E eu achei legal trazer aqui para o canal também, para compartilhar com todo mundo aqui que nos acompanha, né? Que gosta aí do conteúdo sobre fonte de alimentação. Beleza, pessoal? Grande abraço, Deus abençoe e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!